Existe uma programação encarnatória de pessoas que nascem com menos dinheiro? Como se dá nestes casos o querer? Se a pessoa quer subir de vida, se não quer? Se tem programação para ser pobre, digamos assim? Veja bem, alguns países, somente países que foram pobres, como é o caso do Brasil. O Brasil foi um país, ele nunca foi pobre, é um país rico, mas, enfim, né, país de terceiro mundo, em função dos tipos de governantes que esse país teve. Então, todo país pobre tem uma ação da religião muito forte em cima das pessoas. Isso é um pacto que existe entre as religiões e a política. As religiões começam a incentivar as pessoas a ser pobre, não é? Começam a incentivar as pessoas a temer o patrão, não é? Às vezes isso é feito sem a pessoa nem perceber. É a manipulação. Mas isso sempre teve o Estado e religião junto. Política e religião, que nunca deveria ser, é proibido em todos os países educados do mundo, em todos os países cultos do mundo, podem pesquisar. Política e religião não podem se encontrar. Chama-se país laico. O Brasil, nosso aqui, é um país laico, mas não é, nunca foi, porque os políticos e os religiosos ficam aí, né, pedindo voto para todos os políticos. Enfim, então, há aí uma manipulação que muito pouca gente consegue enxergar, não é? E aí vem em cima disso, olha, você veio pobre porque, ou em outras vidas você teve muito dinheiro e maltratou todo mundo, ou você está pobre porque você é seu karma. Tem toda uma leitura muito religiosa sobre isto. E o que eu vejo no mundo espiritual é o seguinte: as pessoas se programam para fazer uma encarnação com as mínimas condições de subsistência, não é? Da coisa de encarnar. Tem gente que já está no mundo espiritual há um tempo que já não aguenta ficar lá. São as chamadas encarnações compulsórias, porque a pessoa não aguenta, porque existe isso mesmo. Não é? Existe sim. Para a gente poder ficar muito tempo na quarta dimensão, a gente já tem que ter muita coisa interna trabalhada. Vocês vão ver isso em todos os filmes. Você vê que nosso lar, o André Luiz chega lá com fome, aí daí é que ele vai aprendendo a não ter mais essa fome estomacal da matéria, não é? Tem pessoas que superam isso e tem pessoas que não. Tem pessoas que se ficam 20, 30 anos sem encarnar, elas acabam indo para os hospitais do mundo espiritual porque não estão aguentando, elas precisam receber um oxigênio que vem da terra. Tudo isso existe também no plano espiritual. E aí são as encarnações compulsórias. E muitas vezes o que tem para aquela pessoa encarnar naquele momento é uma encarnação onde muitas vezes ela não tem nem a condição de sobreviver direito. Mas isso é muito raro acontecer também. Não é uma coisa que acontece sempre. Não é? Não é uma coisa que acontece sempre. As religiões... Eu tenho que dizer isso, gente, porque minha live é vista em diversos países. Então eu tenho que dizer o que eu vou dizer aqui agora. Aqui no Brasil, por exemplo, até hoje tem religião que fala mal do anticoncepcional, da camisinha, não é? E aí o que acontece? Nasce mais criança que o pai e a mãe não têm condições de sustentar. Não é? Mas o que eu aprendo com os mentores é que essa coisa de você vai nascer pobre, mendigo, porque em outras vidas não foi assim que eu aprendi. Não é? Não foi assim. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso, porque por centenas, por milênios, em países pobres, o Deus é o que castiga, né?
Então, essa ideia de castigo está dentro da célula da gente. Está dentro da nossa célula. O que existe são muitas encarnações sem programação. Isso acontece bastante, não é? Muitas encarnações sem programação, a pessoa quer vir de qualquer jeito. Esse tipo de encarnação, a espiritualidade sutil não participa, entendeu? Não incentiva, né? Incentiva realmente a encarnação mais organizada, porque pensa de você botar um filho numa escola. Aí você não escolhe a escola, não escolhe nada, joga o menino lá dentro, né? É a mesma coisa essas encarnações sem programação. Jogar uma criança num planeta. Né? Que o planeta Terra é uma escola. No dia que as pessoas se conscientizarem que filho não é uma coisa para a gente dizer assim, tem gente que tem 10 filhos. Que filho é um prazer, mas também é uma responsabilidade. No dia que a gente entender que as crianças que encarnam aqui é para fazer um aprendizado, é para trabalhar a sua evolução, a gente vai levar essa história de ter neném com muito mais responsabilidade, não é? Por responsabilidade mesmo. Eu conheço pessoas assim, que elas às vezes não têm condições de sustentar um filho. E dizem, eu quero ter 4. Eu tive uma aqui, até parente minha, que vivia dizendo isso. Eu, menina, você não está aguentando sustentar uma, se fosse você, daria um tempo. Eu disse isso, ela engravidou de novo. Teve outro. E vivia dizendo nas minhas costas que queria ter 4 filhos, porque ela sonhou que tinha que ter 4 filhos, mas o marido dela não aguentava sustentar um. Então, botar filho para quê? Para passar fome, né? Então, aí vem essa coisa desse tipo de pensamento religioso, que ainda falo, é o karma, é isso, é o Deus que castiga. Um dia a gente vai entender que a coisa não é bem assim. Né? Que a coisa não é bem assim.